Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha do sétimo ano do Pedro Calmon. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Aston Farias em mais uma videoaula de Geografia. Vamos lá? Então, hoje, dando continuidade aos nossos estudos sobre a região norte, página 101, nós vamos estar aí falando justamente sobre as duas bacias hidrográficas que aparecem aí na região norte. Então, vamos começar aí pela bacia amazônica, tá certo? Então, nós vamos ter aí inicialmente a maior bacia hidrográfica do mundo, bacia amazônica, tá certo? Com extensão de 3.984.647 km, que abrange boa parte do território brasileiro, ou seja, 45% do território brasileiro é coberto justamente pela bacia do rio Amazonas, ou seja, quase a metade do nosso território, tá certo, do território brasileiro. E olha que as dimensões territoriais do Brasil são imensas, são grandes, certo? Então nós vamos ter aqui o rio principal é o rio Amazonas, tá certo? Que tem 3.975 quilômetros de trecho navegável, muito utilizado, bastante utilizado na região norte, tá certo? Como uma área justamente para transporte de pessoas, fluxo de mercadorias também, tá certo? E onde nós vamos ter aí uma largura média do rio em torno de 5 a 6 quilômetros. Então aí mostra a dimensão dessa bacia chamada Bacia Amazônica, a maior bacia hidrográfica do mundo, onde aí o rio principal, o rio Amazonas, também considerado o maior rio do mundo, tá certo? Então, nós vamos ter aqui algumas particularidades do rio Amazonas. Então, o rio Amazonas, ele nasce no Peru, mais precisamente na Cordilheira dos Andes, tá certo? Lá ele nasce nessa parte alta da cordilheira com o derretimento do gelo. Então, ele inicialmente, onde ele tem justamente um fluxo, um córrego de água bastante simples, vamos dizer assim, um pouco fluxo de água que é justamente decorrente do degelo, tá certo? Então, inicialmente ele vai receber o nome de Ucayali, na montanha nevada de Misme, na Cordilheira dos Andes, tá certo? Então, há uma altitude de 5.500 metros. Então, tem no seu início pouco volume de água, como eu acabei de falar para vocês. Então, no decorrer do seu percurso, onde ele vai percorrendo as terras por onde ele vai andando, vai recebendo água justamente dos rios, dos seus rios que estão ali às suas margens, tá certo? E justamente vai acumulando esse volume de água, levando a fazer com que, quando esse rio desague no Oceano Atlântico, ele tenha se tornado o maior rio do mundo, justamente formando essa maior bacia hidrográfica do mundo, justamente por conta de boa parte da sua água vem dos seus afluentes, tanto da margem direita como da margem esquerda. Então, ao longo do seu percurso, recebe diversos nomes, certo? Como Urubamba, Tungururaquá, Apurimac, que é outro nome bastante conhecido, tá certo? Então, um dos nomes mais conhecidos aí do rio Amazonas é justamente o Caiali, é onde ele nasce, tá certo? O primeiro nome. Esse Apurimac também é outro nome bastante conhecido, Maranon, tá certo? Todos esses rios ficam justamente em territórios peruanos. Então, quando ele entra no Brasil, como eu vou mostrar no slide seguinte, ele entra com o nome de Solimões, tá certo? Foram dados pelos espanhóis. E mais na frente, no encontro do rio Solimões com justamente o Rio Negro, é onde vai surgir aí ele com o nome do rio Amazonas. E vai justamente desaguar ali na proximidade da ilha do Marajó, justamente no Oceano Atlântico, no estado do Pará. Então o rio tem 7.000 quilômetros de comprimento e sua bacia ocupa uma área de 7 milhões e 50 mil quilômetros quadrados. Então nós vamos ter aqui, como eu falei para vocês, tá certo? Justamente ele nasce aqui na Cordilheira dos Andes, no Peru, com o rio de Apurimac, vai subindo, ou na realidade vai descendo em direção ao norte. Aí aqui, já próximo à fronteira com o Brasil, vai receber o nome de rio Maranon, tá certo? Sai do território peruano, entra no Brasil com o nome de rio Solimões, vem descendo aqui, indo ao sentido onde ele deságua no Oceano Atlântico, e aqui justamente onde ele se encontra com o Rio Negro, tá certo? O Rio Negro e os Solimões. Então, a partir daqui, tá certo?
esse rio ele vai passar a receber o nome de Rio Amazonas. Então, a partir daqui do encontro do Rio Negro com Solimões, vai justamente até chegar aqui na ilha de Marajó, tá certo? Fica no estado do Pará, justamente aqui no Oceano Atlântico. Então, esse é todo o trajeto do maior rio do mundo, do rio, tá certo? O rio principal que dá o nome à maior bacia hidrográfica do mundo, que é a bacia do Rio Amazonas. Um outro rio aqui, uma outra bacia, desculpa, também nós vamos ter uma bacia formada por dois rios, tá certo? A bacia do rio Tocantins-Araguaia. Então aqui nós vamos ter o rio Tocantins. Então vai dizer que atravessa o território em 4 estados. Então é o rio que começa no estado de Goiás, passa pelo estado de Tocantins, pelo estado do Pará e também pelo estado do Maranhão. Então possui um comprimento de 2.416 quilômetros de extensão. O rio Araguaia, tá certo? O rio Araguaia, então tem sua nascente na Serra do Caiapó, na cidade de Mineiros, no estado de Goiás, tá certo? Então ele também corre em direção ao norte, desaguando no rio Tocantins, onde tem um comprimento de 2.115 km de extensão. Então esse Araguaia, além de nascer no estado de Goiás, tá certo? Ele também passa pelo estado do Mato Grosso, também, como já falou aqui, pelo Tocantins, até se encontrar desaguar também ali no estado do Pará, como nós vamos estar vendo no slide agora, no slide seguinte. Então aqui nós podemos ver. Então aqui nós vamos ter o rio Tocantins, que vem justamente aqui de Goiás, entra em Tocantins, tá certo? Passa aqui pelo Maranhão e entra no estado do Pará, até desaguar aqui nessa área aqui próxima a Belém, também aqui no Oceano Atlântico, próximo à ilha de Marajó, tá certo? E do outro lado aqui nós vamos ter o Araguaia, também que vem do estado de Goiás, passando pelo estado do Mato Grosso, como nós podemos ver aqui, passando pelo estado do Mato Grosso, tá certo? Adentra no estado de Tocantins e também no estado do Pará, também desaguando aqui nessa área aqui, tá certo? Em confluência, juntamente os dois aqui quando se juntam, o Tocantins e o Araguaia, justamente aqui vai culminar, justamente fica próximo onde eles desaguam com o Oceano Atlântico. Então os dois rios formando uma só bacia hidrográfica. Espero que o conteúdo tenha ficado claro para vocês, mas se ficou alguma dúvida não tem problema, certo? Na próxima sexta-feira vamos estar aí na nossa aula online no Tira Dúvidas, justamente tirando as possíveis dúvidas de vocês, ok? Então, para finalizar, eu quero deixar aí a mensagem para vocês, que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe. Um forte abraço, um cheiro no coração e até a próxima, se Deus quiser. Tchau.